Agora vamos entrar um pouco mais específico no imóvel, tá? Que no final do dia é isso que vai realmente importar. Uma vez que a gente determinou que a cidade de Campinas e o centro de Campinas são polos que são atrativos para o investidor, agora é importante a gente entender onde é que o nosso imóvel está em termos comparativos em relação a outros imóveis similares dentro da mesma região. E é justamente essa análise que a gente trouxe aqui. Então, dentro dos imóveis do centro que estão sendo anunciados, a gente listou aqui 16. E essa análise aqui ajuda a gente a entender qual que é o valor por metro quadrado que a gente espera nessa região. Como você vai ver, aqui a primeira coisa vale a pena mencionar que a gente está assumindo que a gente vai conseguir um desconto desse imóvel, tá? Que a gente não vai pagar o preço anunciado dele, a gente vai pagar um preço de 270 mil reais. Isso é uma premissa, isso ainda não foi concretizado, mas dentro de uma esfera de uma negociação para um ativo imobiliário, muitas vezes você consegue um desconto desse imóvel e aqui a gente assumiu um desconto de 30 mil reais. A gente ainda precisa testar se isso vai ser factível ou não, mas de toda forma, isso é uma premissa de que mais para frente você vai ver que a gente, na verdade, testou o que aconteceria com o nosso retorno se a gente não conseguisse esse desconto ou até mais, pagasse até mais caro. Então, tudo isso a gente analisa no nosso estudo de caso porque você assume uma premissa que a gente chama de caso base, e daí você faz as suas sensibilidades para cima e para baixo. Então aqui a gente está assumindo 270 mil, mas não obstante a gente vai testar dentro do valor anunciado para ver qual é o retorno. Então, quais são as conclusões que a gente tira aqui? Você vê que a gente conseguiu encontrar muitos imóveis dentro da metragem similar ao nosso, com cômodos similares ao nosso, e tem alguns que são totalmente reformados, tem alguns que são novos, tem alguns que não são nem reformados nem novos, e aqui a gente colocou a média de cada um deles. Então, qual é a conclusão? Foram levantados diversos imóveis atualmente disponíveis no mercado com características semelhantes ao imóvel analisado, considerando localização, número de quartos, metragem e padrão de conservação. A amostra inclui unidades localizadas no centro de Campinas, com metragens entre 55 metros quadrados, 65 metros quadrados, 2 ou 3 dormitórios e perfil residenciais semelhantes. Por óbvio, aqui a gente também colocou alguns que são mais altos, né? Você vai ver que tem ali de 100 metros quadrados, 80 metros quadrados. Então a gente tentou manter dentro de 55 e 65, só que muitas vezes você não vai encontrar coisas estritamente similares tão próximo do seu de análise. Então não tem problema você ir um pouco acima, um pouco abaixo. Mas aqui a metragem de 55 e 65 é onde você gostaria de estar. Mas se você não conseguir também, não tem problema. A análise vai ser boa de qualquer forma, até para você entender quais são as tendências de um imóvel menor ou maior. Os preços anunciados variam entre 280 mil e 360 mil, com valores por metro quadrado entre 4.800 e 6.100, refletindo a diversidade de condições e negociações no bairro. Então, aqui, essa análise permite identificar o posicionamento do imóvel em estudo dentro da faixa de mercado, apoiando a conclusão sobre sua atratividade e o potencial de retorno do investimento. Então, quando a gente olha o preço anunciado, né, a variação entre preços anunciados, tanto em valor absoluto quanto no valor do metro quadrado, você vê que lá no topo da nossa linha, a gente está até abaixo, né, do valor médio anunciado e até abaixo também do valor por metro quadrado anunciado, que isso é um sinal positivo para nós. Mas a gente tem que analisar, porque pode ser que até os 270 mil reais esteja caro frente ao valor possível de oferir com um aluguel. E é justamente isso que a gente testou no próximo slide. A gente foi lá e mudou a aba do site de pesquisa para de vez compra para virar aluguel e pesquisamos aqui 12 imóveis de valores de tamanhos similares, então você vê que a média mediana é 64 e 68, então são relativamente similares, e a gente concluiu que a média mediana desses imóveis vai ser de aluguel, né, aluguel mensal, é de 2.800 a 2.865. Então, para estimar o valor de aluguel do imóvel analisado, foram consideradas 12 unidades localizadas no centro de Campinas, com características similares em termos de número de quartos e metragem. A amostra inclui de 2 a 3 quartos, com áreas entre 50 metros quadrados e 70 metros quadrados, e aluguéis mensais variando de 2.029 a 5.065. A análise indicou um valor médio de aluguel de 2.800 e uma mediana de 2.835, que refletem a realidade do mercado para esse tipo de unidade na região. Esses dados foram utilizados como base para estimar a receita mensal do imóvel no cenário de locação, oferecendo uma referência prática alinhada com o contexto local. Muito importante, os valores de aluguel incluem IPTU e condomínio, o que faz a nossa premissa de aluguel, como veremos mais para frente, bem otimista. Então, qual que é a conclusão desse slide de uma maneira bem prática? Dentro dos imóveis analisados que estão anunciados para aluguel, um valor base, um valor que faz sentido para sua análise, está por volta de R$ 2.800. Eu sei que tem imóveis que estão mais altos aqui, tem até um valor de R$ 5.000, mas tudo indica
e daí você realmente tem que ir lá bater perna e conhecer os imóveis e tentar entender a diferença desse valor, mas tudo indica que um valor de R$ 5.000 para um imóvel de 66 metros quadrados é muito otimista. Então, de um ponto de vista de conservadorismo de investidor, não faz sentido você colocar uma premissa tão alta, por dois motivos. Número um, não é o que o mercado está representando de possibilidade. E número dois, se você usar seu caso base em um valor tão alto quanto 5.000 ou até 4.000, você tem só para onde ir para baixo. Né? Então, se você colocar um valor de 5.000, dificilmente você vai conseguir oferir 5.500. Você vai ter que começar a descer para 4.500, 4.000, 3.500, e isso só vai começar a reduzir ainda mais o seu retorno. Por outro lado, se você começar por baixo, você abre mais amplitude para cima do que você abre para baixo. Então você cria mais espaço para capturar retorno do que se você se posicionar no seu caso base. Tudo isso de um ponto de vista de modelagem financeira para você ter mais retorno. Né? Eventualmente, você, no seu caso base, você faz por 2.800, faz sentido para você, já com 2.800, você assume a posse do imóvel, você compra o imóvel e você vai lá e fala assim, tá bom, dentro do meu cenário, eu tenho 3 meses aqui para testar o mercado. Deixa eu tentar colocar por R$ 3.400 e ver o que acontece. Se você conseguir capturar esse preço, se você conseguir colocar um locatário lá dentro por R$ 3.400, o seu retorno automaticamente aumentou. Então, é por isso que quando você está olhando para um investimento de um ponto de vista de investidor, né, um investidor qualificado, um investidor preparado, você sabe que você vai assumir uma premissa ali conservadora, não muito conservadora, porque daí você não vai atingir nunca o preço, né? Mas pelo menos um ponto de vista conservador, para que você, na hora que você for ser proprietário desse imóvel, você tem para onde melhorar. Então, qual que é a conclusão dessa análise? No próximo slide, a gente criou esses dois gráficos pontilhados. O da esquerda coloca a distribuição do valor do aluguel versus o tamanho do imóvel, e o da direita, a distribuição de valor de compra por real metro quadrado versus o tamanho do imóvel. Qual que é a intenção aqui nossa como investidor fazendo uma análise preliminar? E preliminar não só do imóvel, mas ainda do centro de Campinas, porque a gente ainda não está em um ponto de conforto suficiente para já chegar a uma determinação que a gente quer de toda maneira comprar um imóvel no centro de Campinas, porque a gente ainda não entendeu de uma maneira compreensiva, de uma maneira onde a gente tem confiança sobre a nossa decisão, que o centro de Campinas tem um bom relacionamento entre valor de imóvel, rentabilidade de imóvel e possibilidade de valorização de imóvel. Essa dinâmica do mercado ainda não está clara para a gente. E nós, como investidores, fazendo uma decisão de alocação de capital, tem que estar 100% claro que o nosso dinheiro está rendendo e sendo alocado dentro da melhor fonte possível, dentro do melhor ativo possível. E isso só vai ser realizado uma vez que a gente compreender o relacionamento entre oferta e demanda, preço e rentabilidade, fundamentos de valorização da região, e isso exige um certo cuidado e atenção do nosso lado. E esses gráficos são uma maneira de começar a capturar de uma maneira muito visual qual que é o relacionamento entre valor, rentabilidade versus tamanho de imóvel. Então, se a gente começar pelo gráfico da esquerda, a gente vê que na parte da esquerda, vertical, a gente tem o valor do aluguel em reais e na parte de baixo a gente tem o tamanho do imóvel em metros quadrados. A gente vê, e isso é indicado pela linha pontilhada, que existe uma correlação baixa ou não existe uma correlação entre o valor do aluguel e o tamanho do imóvel. Claro que existe também a possibilidade de que a gente só não capturou dados suficientes aqui da região e aqui vai partir de um ponto de vista de investidor a investidor, se vai querer aprofundar ainda mais a pesquisa, mas para nós aqui, de um caso prático, de um caso onde a gente está tomando uma posição mais de educador do que de investidor, aqui a gente está abstraindo uma conclusão que não existe, ou existe uma correlação baixa entre o valor do aluguel e o valor do imóvel. E o que isso significa? De forma isolada, nada. A gente não consegue fazer nenhuma decisão de investimento ou nenhuma conclusão sobre a região ou sobre o perfil do imóvel que a gente está analisando ou sobre qualquer outro aspecto sobre o centro de Campinas pautado nesse gráfico por si só. Porque aqui você pode muito bem chegar a uma conclusão errada falando, eu vou comprar um imóvel caro porque eu consigo abstrair um valor, eu consigo ter uma possibilidade de valorização maior e o aluguel vai ser igual, ou você pode também chegar a uma conclusão tão errada quanto e também falar, eu vou comprar um imóvel menor, que vai ser mais barato, e eu vou capturar o mesmo aluguel se eu fosse pegar um imóvel mais caro. O ponto é
que não importa a decisão, a conclusão que você fizer, você vai estar fazendo com informações insuficientes para ter a segurança e a confiança de que você se aprofundou de maneira exaustiva no tema. E o gráfico da direita vem justamente para começar a esclarecer alguma dessas dúvidas pendentes. No gráfico da direita, a gente vê que existe uma correlação forte entre valor de compra por metro quadrado e o tamanho do aluguel, o tamanho do imóvel. Então você vê que, pelo menos dentro do universo dos imóveis que a gente abstraiu dos sites de anúncio, a gente vê que tem uma correlação forte que quanto maior o imóvel, mais barato é o valor do metro quadrado. Então, o que que isso significa? Significa que você, ao comprar um imóvel mais caro, está conseguindo fazer mais com o seu dinheiro, porque você está conseguindo capturar mais valor por metro quadrado com o seu dinheiro. Agora, o que que isso significa de uma tese de investimento? Precisa se aprofundar de novo, porque talvez isso seja uma realidade, porque a região seja só de pessoas jovens e imóveis maiores, que são mais destinados a famílias ou casais, não têm atratividade de mercado, então também tem menos liquidez, então, portanto, tem menos venda e, portanto, fica mais barato. Então, só aqui você também não consegue fazer uma conclusão, mas olhando esses gráficos um do lado do outro, você começa a entender a dinâmica do mercado. Tá bom, então imóveis que têm um tamanho menor são mais valorizados para a região e, independentemente do tamanho do imóvel, os valores são mais ou menos estáveis é, na região. E isso, por si só, já são conclusões poderosas, porque você começa a dar cor para os valores e rendimentos que você está vendo dentro dos sites dos anúncios. Então, para colocar aqui a conclusão de baixo, os gráficos mostram a relação entre o tamanho do imóvel e os seus respectivos valores de aluguel e compra, com base em dados reais de imóveis comparáveis no centro de Campinas. É possível observar que, embora haja dispersão, existe uma tendência identificável. Imóveis maiores tendem a apresentar valores absolutos mais altos, mas valores por metros quadrados decrescentes, ou seja, economia de escala. O aluguel tem uma distribuição mais concentrada, enquanto os preços de compra variam mais com a metragem. As linhas de tendência reforçam a consistência dos dados usados nas precificações e na estimativa do retorno do imóvel analisado. Tudo isso para falar que as nossas premissas de modelo, que a gente vai entrar nos próximos slides, estão compatíveis com o que a gente está vendo no mercado. De novo, aqui é uma análise preliminar e é o papel do investidor de se aprofundar mais e mais. Claro que não tem fim aqui de quanto que você pode aprofundar, mas no final do dia, as dúvidas que você vai ter em relação ao relacionamento entre esses dois gráficos vai ter que ser analisado e testado em campo. Ou seja, você vai ter que ir para Campinas, você vai ter que falar com os corretores, você vai ter que ligar para alguém que mora em Campinas que você conhece e realmente entender por que que existe esse relacionamento entre valor de aluguel, tamanho de imóvel, valor de compra e tamanho de imóvel.